Olá, alunos! Eu sou o professor Adilson e nós vamos fazer nessa aula de física uma etapa da nossa revisão que vai começar por movimento harmônico simples, aquilo que nós chamamos de MHS, que é a abreviatura de movimento harmônico simples. Bom, no movimento harmônico simples é comum a gente representar esse sistema por um sistema massa-mola, que é isso aqui, né? Sistema massa-mola. A gente chama assim porque tem uma massa aqui, um corpo com uma determinada massa, que é trabalhado nesse sistema com uma mola. Como hipoteticamente tem uma superfície aqui, a mola está presa à superfície e presa a essa mola. Como é um movimento harmônico simples, quer dizer, é um movimento de vai e vem, então significa que essa mola aqui traz esse corpo até aqui, o início, e volta. Vai e vem, vai e vem. Nesse movimento harmônico simples, algumas características são necessárias que eu entenda. Vamos lá. Se existe essa mola e em algum momento essa mola está toda esticada e em algum outro momento essa mola está toda contraída, nós devemos supor que existe um meio do caminho. E esse meio do caminho é o que a gente chama de origem ou repouso do corpo nesse sistema massa-mola. Então, quando o corpo está exatamente aqui, ele está na origem, está na posição de repouso do sistema. Quando esse corpo se afasta ao máximo da origem, eu chamo isso de movimento de amplitude. Ou seja, a amplitude é o máximo que esse corpo aqui se afasta da sua posição de repouso. Eu chamo isso de xm. Nesse caso aqui, mais xm, porque essa posição está à direita da origem, portanto, positivo. Esse xm é a amplitude, então essa é a amplitude positiva. Positiva por quê? Porque também tem um movimento de amplitude à esquerda da origem, e essa amplitude é negativa, e por isso eu coloco menos xm. Essa é a amplitude negativa. Temos amplitude positiva e amplitude negativa. Bom, num sistema massa-mola, você precisa compreender que existe uma variação de velocidade durante esse movimento de vai e vem. Ou seja, quando o corpo está aqui na amplitude, quer dizer, no afastamento máximo da origem, tanto para mais quanto para menos, a velocidade é zero. Porque esse corpo foi ao máximo e parou antes de voltar. Então, quando ele chegar aqui, a velocidade dele é zero. Aí a gente diz que a velocidade é mínima. Quando ele chegou aqui, então ele começa a retornar, então ele sai do zero e a mola está toda esticada, portanto, puxa este corpo com a máxima força possível e, portanto, essa massa que começa a acelerar e a velocidade vem aumentando, de tal forma que quando está passando pela origem, a velocidade é máxima. A velocidade é máxima, até chegar à amplitude negativa, onde o corpo passa com a velocidade máxima, agora a mola começa a ser comprimida e começa a empurrar o corpo, fazendo com que ele diminua a velocidade até parar. Para de novo, velocidade mínima. E agora o corpo começa de novo a voltar e aumentar a sua velocidade. Então a velocidade máxima na origem, velocidade mínima na amplitude. Este corpo aqui também tem aceleração, mas a gente vai deixar isso para um outro momento.
Imagine uma situação num sistema desse massa-mola, num movimento harmônico simples, que você saiba, por exemplo, que o tempo que esse corpo leva para percorrer de uma situação de repouso, ou seja, velocidade zero, até a próxima distância, até a próxima localização, também de velocidade zero, leva um tempo de 0,25 segundos. Ou seja, para ir da velocidade zero, ir ao máximo e voltar a zero, o corpo leva 0,25 segundos. O que nós queremos saber é qual é o período deste movimento. Lembre, o que é o período? O período é o intervalo de tempo necessário para que um ciclo se complete. E para que um ciclo se complete aqui nesse movimento, o corpo precisa vir até de mais amplitude a menos amplitude, e isso me dá um movimento de π. E precisa voltar ao início. Aí eu completei um ciclo. 2π. Certo? Π é a metade do ciclo. Quando volta aqui tem mais outro π, portanto são 2πs. Certo? Muito bem. Agora note o seguinte, se para fazer 1π são 0,25 segundos, para fazer 2πs é só multiplicar por 2. Então nesse caso aqui, o período vai ser de 0,5 segundos, ou 0,50 segundos, que é a mesma coisa. Tudo bem? Vamos adiante. Próxima situação, utilizando de novo movimento harmônico simples para um sistema de massa mola, né? Onde eu já sei agora que este movimento aqui é a amplitude positiva, amplitude negativa, é o mesmo esquema anterior, porém agora com valores nas amplitudes. Tá? E esse corpo aqui tem uma massa, antes não aparecia, massa de 0,12 kg. Ora, veja só, se eu sei que o período aqui está me dando a informação, que o período do movimento, o intervalo de tempo para um ciclo completo é de 0,2 segundos, ou 0,20 segundos, como está aqui, nós queremos saber qual é a força máxima aplicada a este corpo por esta mola nesse sistema. Força máxima? Por que a força não é igual o tempo todo? Não, não é. Lembre, quando a mola está toda esticada, ela está fazendo a maior força para trazer de volta o corpo. E quando está toda esticada, está fazendo a maior força, então é aqui a maior força que nós queremos. Nós queremos aqui, ó, nessa posição X, nessa amplitude aqui, de 8,5 centímetros, é que ocorre a maior força. E para esse cálculo, nós vamos recorrer à lei de Hooke. Força igual a K vezes X. Esse K aqui é negativo. Negativo simplesmente para dizer que essa força que atua aqui é uma força restauradora do movimento. Ou seja, a força que puxa aqui ela trabalha ao contrário para restaurar o movimento. Então a força restauradora. Vamos lá. O que eu tenho de dados aqui? Olha, eu tenho período, eu tenho amplitude e eu tenho a massa do corpo. Bom, mas nessa fórmula aqui eu só preciso, para calcular a força, de K. Quanto que é K? O problema não dá. Então você precisa ir atrás. X. X é nessa posição aqui. Nessa posição aqui é onde a força é máxima. Ou aqui, ou aqui. Vamos lá. Bom, vejamos o seguinte. Eu sei que a fórmula do período pode ser utilizada 2π vezes raiz quadrada de
massa dividido por K. Essa K é a constante da mola. Bom, veja bem, o período nós temos, então substituímos 0,20 segundos, 2π eu repito, a massa do corpo eu tenho 0,12 quilos e K está aqui. Mas note o que nós fizemos aqui. Substituímos o período 2π, aqui nós temos a raiz quadrada da massa, está aqui, 0,12, dividido pela raiz quadrada da constante K. Eu só separei os radicais. Muito bem. Mas quem é que a gente quer? A gente quer saber o valor aqui de K, para a gente utilizar aqui na fórmula. Então, o que eu faço? Eu vou isolar o K. Eu trago o K para o outro lado do sinal de igualdade. Ele está dividindo, ele vem para cá multiplicando. Está aqui o K. Ok? Então, K será igual a 2π, que multiplica a raiz quadrada de 0,12, né? E 0,20 que está do lado de cá multiplicando o K, passa para lá dividindo. Mas lembre de uma coisa. Você lembra que era a raiz quadrada de K? Então veio a raiz quadrada de K para cá. Eu tiro a raiz quadrada desse lado e elevo o outro membro ao quadrado. Muito bem. E agora você leva na sua calculadora 2π vezes raiz quadrada de 0,12 dividido por 0,20 elevado ao quadrado vai te dar K igual a 118,43 newtons por metro. Muito bem. Agora que eu já tenho K, eu vou substituindo. No lugar de K eu coloco 118,43 vezes a posição, que é nos 8,5 centímetros. Mas o professor colocou aqui zero demais. Não. Veja bem, aqui está em centímetros, eu preciso trabalhar em metros. Então, eu transformei 8,5 centímetros para 0,085 metros. Faço essa multiplicação. Eu vou chegar à conclusão que a força nesse ponto aqui será de 10 newtons. Professor, e esse menos aqui? Esse menos é só para frisar que é uma força restauradora. Na prática eu não uso, porque eu posso utilizar aqui tanto a amplitude positiva quanto a amplitude negativa. Se eu utilizasse esse sinal negativo do K e a amplitude negativa, menos vezes menos daria mais do mesmo jeito. Força é força. Então, se são 10 newtons, 10 newtons. Ok? Maravilha! Na próxima aula, faremos outra revisão. Até lá!